9:04, tá? Nós vamos continuar a aula passada, certo? Com que a gente falou dos radicais, né? Vocês conseguem enxergar aí o slide? Sim, professora. Sim, professora. Tem uma pessoa que está num bregoso aí, meio doido. Professora, se a senhora quiser fazer aquelas anotações no slide, a senhora pode fazer daquela outra forma também, que a gente ensinou daquela última vez. Ai, minha filha, tá complicado, que eu já não lembro mais. Mas será que vai fazer aqui rapidinho? Ensina, professora, não tem problema não. Para de apresentar aqui no Google Meet. Aqui no Google Meet mesmo. Para de apresentar. Aí coloca para apresentar de novo. Coloca em tela inteira. Tela inteira? Compartilhar. Isso. Tá. Aí clica aonde está aparecendo a imagem. Não está aparecendo aí do slide, está aparecendo só vocês. Né? Pode clicar nessa imagem. Tá, compartilhei. Já? Já. Agora pode abrir seu slide que vai dar tudo certo. Coloca para apresentar normal, sem ser no livrinho, tá? Dá para fazer as anotações que a gente vai conseguir ver. Assim? Isso. Vocês estão enxergando? Vocês estão enxergando, meus queridos? Então, sim, professora. Então, vamos lá, meus príncipes. Vamos... eu tenho que voltar para cá. Não, eu olho aqui no celular. Vou voltar para cá, que a gente vai marcar... Não, no final da aula, né? Deixa o povo, os retardatários entrarem. Olha, retardatário é quem está atrasado, tá? Minha professora de quinta série uma vez foi falar, quinta, terceira, sobre retardatários, muita gente se ofendeu. Porque naquela época não tinha confusão com o professor, graças a Deus. Vamos lá. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Na aula anterior, nós falamos sobre os radicais orgânicos, certo? Que nós falamos do grupo metil, etil, propil, os radicais, tá? Então, para que isso? Para nós sabermos das nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Eu mostrei para vocês, né, como é que se faz o nome, como é que a gente coloca o nome dos compostos, dos hidrocarbonetos. E mostrei também o que vai mudar, que no caso vai ser o sufixo, para os nossos outros grupos funcionais, certo? Dei a introdução da química orgânica, tá? E aí nós vamos agora dar continuidade aos hidrocarbonetos ramificados. Os hidrocarbonetos, como eu já falei anteriormente para vocês, né? Eles estão... Espera aí que eu ganho esses presentes que esse povo me dá. Fica tudo na minha mesa. Cadê? Tá aqui. Tá? Os hidrocarbonetos, como eu havia falado para vocês, eles são aqueles grupos, compostos formados de hidrogênios e carbonos, nós temos aqui, e quando ele tem ramificação, eu não tenho, digamos, a cadeia em que eu tenho um início linear até o final, certo? Então, eu vou ter sempre uma ramificação. Nesse exemplo aqui, o grupo metil, que nós aprendemos lá, né, nos radicais. Então, a gente vai observar direitinho como é que a gente se faz. Observe atentamente os dois compostos abaixo com seus respectivos nomes oficiais, segundo as regras. Então, esses são segundo os nomes, né? Então, nós vamos ter o 2-metilpentano, o 2,4-dimetil-3-etilhexano, certo? E são os nomezinhos deles, tá? Aí, como é que nós vamos fazer, né? Para nomear esses hidrocarbonetos. Para dar nome a esses hidrocarbonetos, devemos conhecer as seguintes regras. Primeiro, conceito de cadeia principal. Segundo, numerar a cadeia carbônica. E terceiro, a regra para colocar o nome, tá? Cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Momentinho aí, que eu preciso organizar um negócio aqui.
Professora, o Patrick pediu para avisar a senhora que, como ele tomou a vacina ontem, né? Ele tá bem quebrado. Ele ficou bem quebrado aí. Ele falou que ele não dormiu nadinha. Ele falou que ele não vai conseguir participar da aula. Tá ok. Eu não sei quem é Patrick. Mas, enfim. Mas está justificada a falta dele. Vamos lá. Voltar aqui. Meus amores, eu posso saber quem são vocês assim no roxinho. O nome de vocês vão formar, eu não vou saber. Só alguns. Teve 2 do PET que eu confundia o nome deles direto. Se formaram, fizeram mestrado, ainda não sei quem é quem. Tá? E são super parecidos os nomes. É Felipe e o outro é... Até esqueci o nome do outro. É a maior... Tá, cadeia principal, certo? É a maior sequência de carbonos. Eu saí para tirar o trema do sequência, tá, gente? Que não tem mais, segundo a nova regra gramatical. É a maior sequência de carbonos que contenha, se houver, as ligações duplas ou triplas. Então, aqui eu já começo a colocar regras nos alcenos e os alcinos, tá? Se eu tiver uma dupla ou tripla ligação, tá? Tiver a dupla ou a tripla ligação, a cadeia principal... Aqui, dupla. Esse negocinho aqui não tá bom. A dupla ligação, a cadeia principal, ela tem que conter a dupla ou a tripla ligação, certo? Não posso, digamos, deixar ela como sendo uma ramificação. No caso de 2 cadeias terem o mesmo número de carbonos na cadeia principal, será considerada como principal aquela que deixar de fora, tá? Aquela que deixar de fora o maior número de grupos orgânicos, tá? Então, se eu tiver 2 possibilidades, que ela vai ter o mesmo número de carbonos na cadeia principal, aquela que tiver o maior número de grupos orgânicos para fora, ou seja, os penduricalhozinho, é considerada a cadeia principal. Aqui ele dá um exemplo, aquele primeiro exemplo que nós verificamos. Quais as possibilidades? Lembrando que a cadeia principal é a maior cadeia hidrocarbônica. Nós temos a possibilidade dela vir daqui para cá, certo? E nós temos a possibilidade dela também vir daqui para cá, assim. Tá? As 2 possibilidades. Então, a cadeia principal tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão conseguindo ver esse pontinho aqui? Sim. Certo. E aí, outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Outras possibilidades, que tenho essa daqui para cá, né, que vai vir para cá, que eu tenho que vir de uma extremidade à outra, né, só que aqui eu vou ter 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, eu tenho essas 2 primeiras que eu mostrei para vocês, todas 2 com 5 carbonos, lembrando que no caso de 2 cadeiras serem igualmente longas, será a principal aquela que deixar para fora o maior número de grupos orgânicos, tá? Quando a gente faz a cadeia hidrocarbônica, das 2 possibilidades que nós vimos, que são com 5 átomos de carbono, quando a gente faz a primeira possibilidade, a gente consegue observar que agora eu peguei um negócio amarelo, quero o vermelho, que tanto ela vindo desse início daqui para cá, quanto ela vindo, eu fazendo essa cadeia daqui para cá, sempre vai ficar de fora um grupo metil. Vamos supor, se eu venho daqui para cá, quem fica de fora dessa cadeia principal é esse grupo aqui, certo? Se eu venho desse grupo metil aqui para cá, quem vai ficar de fora é o grupo metil. Ou seja, elas 2 são iguais, é a mesma substância. Então, eu tenho ela desenhada assim e tenho ela desenhada assim, certo? Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, é a mesma substância. Ah, mas por que esse CH3 aqui está para baixo? Não, ele só estava cansado, ele estava bem aqui cansado, ele deu uma quedinha para cá, pronto. Está resolvendo o problema dele, certo? Aí, vamos lá.
Aqui também nós temos várias possibilidades. Nós podemos formar uma cadeia de 3. Nós podemos formar uma cadeia de 3, ele vindo aqui, forma uma cadeia de 3. Aí nós podemos formar uma cadeia direto aqui, pá, para cá, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos formar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós podemos formar também ela como sendo a de... Já falei da de 3, de 4. 1, 2, 3, 4, certo? 6, 3, 4, tá. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos essas possibilidades da gente formar. Nós temos 2 de 6, tá? Nós temos 2 possibilidades, aliás, 3 possibilidades de 6. Nós temos essa outra aqui de baixo. Nós vamos colocar ela como sendo uma de 6 aqui, 3, 4, 5, 6. Não tenho uma coordenação motora muito boa, não. Deixa eu pegar uma outra canetinha, outra cor, colocar ela de verde. Nós vamos ter ela de 6 aqui de verde para cá. E nós vamos ter ela de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Esse mais escurinho aí, não sei que cor é essa, tá? Passei lá por cima do verde. Pronto. Temos essa possibilidade. Lembrando o quê? Que a cadeia, a maior cadeia é aquela que tem o maior número de grupos para fora da cadeia, certo? Então, a vermelha, nós vamos ter quem com a vermelha? Nós vamos ter um grupo, que é o grupo metil, o outro grupo, outro radical, grupo metil de novo, e aqui o outro grupozinho é o grupo etil, certo? Aí, nós vamos ter 3 grupos dessa primeira possibilidade aí que eu mostrei para vocês, tá? Agora eu vou apagar tudo, senão vai ficar uma salada isso. Aí, ele pega, ele diz que aqui também eu posso formar uma cadeia de 6. Aí eu tenho um grupo metil, outro grupo metil e um grupo etil, certo? Se vocês observarem e prestarem atenção, essa aqui é igual ao anterior, certo? Eu tenho ela aqui, número 1, número 2, número 3, vou colocar só aqui, número 4, o 5 e o 6, tá? Então, o número 1, né? No número 2, eu tenho ligado um grupo metil, carbono 2. Meu Deus! No carbono 3, eu tenho um grupo etil, vou colocar só um etil, um et. E no grupo, no carbono 4, eu vou ter mais um metil. Vou colocar só um M, tá, gente? Não dá para escrever. Então, eu tenho no carbono 2, um CH3, né? O grupo metil, vou colocar só um M. No carbono 3, eu vou ter um etil. E no carbono 4, eu tenho um metil. Tá? 2, 3, 4, é onde eu tenho as substituições. Eu não fiz isso no primeiro, vou fazer agora, certo? Vou apagar só esse daqui. E esse negócio feio aqui, tá? Quando eu fiz a cadeia principal aqui, 6 carbonos. O outro grupo metil, ele estava onde? No carbono 2 também. Deu para perceber que é a mesma coisa?
Continuando, então, essa e a outra possibilidade que eu mostrei anteriormente, ela é o quê? Elas são a mesma substância, sendo que elas estão em um arranjo desenhado aqui no slide diferente. É o desenho dela no slide. Tem nada a ver com a posição dela no espaço, tá? Então, essa e a primeira ficaram desta forma. A gente vai pegar sempre a maior cadeia, né? A gente nem vai bater a cabeça com a menor possibilidade. E aí eu vou ter isso aqui. A terceira possibilidade de 6 carbonos. Tá? Deixa eu apagar. Pronto, achei a cadeia principal. Ok? Achei a cadeia principal. A outra de 6. 1 aqui, 2 aqui, 3, aí dobra 4, 5, 6. Dobrei o quarteirão aqui, tá? Aí eu vou verificar quantos grupos eu tenho. Eu vou ter um grupo metil e eu vou ter um grupo isopropil. Certo? Deu para entender? Ou seja, eu não ia dizer que eu ia ter um grupo metil, um grupo ligado ao grupo 3, não, eu tenho que pegar todo mundo que está ligado diretamente à cadeia principal. E quem está ligado é esse carbono aqui. Esse carbono está ligado, então, aqui que vai ser o radical dele. Quem é esse radical? Aí sim, eu vou verificar lá na minha. Então, eu tenho ele nas minhas anotações, né? Eu tenho ele como sendo o isopropil. Então, aqui eu tenho o isopropil e o grupo metil. Eu tenho apenas dois substituintes, tá? Então, nós vamos utilizar esse aqui, certo? Que tem um maior número de substituintes, certo? Aí, a primeira opção é deixar de fora os 3 grupos, a segunda opção também deixa, a terceira opção deixa de fora 2 grupos, portanto, a cadeia principal será a primeira ou a segunda opção, pois ambas deixam de fora os 3 grupos, certo? Sendo que a gente verificou que elas são a mesma, né? Tá. Numerar a cadeia carbônica. A gente já escolheu lá, a gente vai decidir quem é a cadeia carbônica. Numerar os carbonos da cadeia principal significa dar número aos carbonos da cadeia. Aquela numeração que eu fiz lá, gente, era só para conferir o número de carbonos, tá? Não é a numeração ainda dela. Para indicar a posição das ramificações, ou seja, a gente vai numerar para a gente dizer onde é que está cada ramificação, tá? O lugarzinho onde ela vai estar lá. Indicar as posições das insaturações também, tá? Por isso que a gente precisa numerar. Para decidir qual lado começa a numeração, porque a gente pode começar de uma extremidade ou de outra extremidade, baseia-se no seguinte critério. Cadeia insaturada possui ligações duplas ou triplas, ou seja, onde eu tiver as duas ou triplas, eu tenho que levar em consideração, tá? E cadeia saturada, que possui apenas ligações simples. Bom, as insaturadas. Se a cadeia for insaturada, inicie pela extremidade mais próxima de uma das insaturações. Eu posso ter mais de uma insaturação. Então, eu escolho a cadeia principal, tá? A insaturação, que é esta dupla ligação aqui e esta outra dupla ligação, elas precisam estar dentro da cadeia principal. Como ela aqui está linear, não tem problema, não tem ramificação. Aí eu consigo conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que eu tenho que iniciar pela extremidade que permita dar as insaturações o menor número possível, ou seja, da parte onde eu chegar mais rápido na insaturação, que no caso seria 1, 2. O carbono 2 já é o carbono que faz a dupla ligação com o outro carbono, tá? Se eu começar daqui 1, 2, 3, então esse aqui, o carbono 3, seria o carbono onde iria iniciar a insaturação. Então, o correto é o começar com o 2, tá? 2-hexadieno, certo? Vamos lá. Cadeias saturadas. A gente já verificou, depois a gente vê o negócio da nomenclatura, certo? Vamos só a numeração. Se a cadeia for insaturada,
tá? Inicie pela extremidade mais próxima das ramificações, ou seja, naquele exemplo que nós verificamos, a gente decidiu que nós vamos utilizar, não é o exemplo não, é outro exemplo. Então, a gente pode verificar aqui a cadeia principal, tá? Tanto pode ser essa, quanto pode ser essa aqui, tanto faz, vai deixar 2 grupos de fora. Então, eu tenho um grupo metil, outro grupo metil, tá? E a gente vai começar a numeração com que as ramificações recebam o menor número possível, ou seja, o lado da cadeia mais próximo das ramificações. Então, tem essa possibilidade indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, onde vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, onde vai receber o menor número, né? No caso, este carbono aqui, que está ligado ao grupo metil, carbono 2 e o carbono 3. Se eu vier do lado direito para o meu lado esquerdo, quem vai receber o primeiro metil é o carbono número 4. Então, o correto seria esse daqui, 2 e 3, tá? Isso se chama sempre a regra dos menores números, certo? A terceira regra, ele diz que para escrever o nome correto de um hidrocarboneto ramificado, deve-se escrever a posição do grupo orgânico na cadeia, colocando um hífen em seguida. Eu escrevo 2-metil. Se tem 2 grupos de metil na cadeia, no carbono 2 e 3, então 2,3 traço dimetil, visto que eu tenho 2. Quando eu vejo logo 2 numerozinhos, eu já sei que eu tenho que colocar o 2. A mesma coisa, tá? Quando eu tenho 3, então eu já coloco trimetil, que eu sei que eu tenho 3 trietil, tenho 3 grupos etil. Um etil no carbono 2, o etil no carbono 3, o etil no carbono 4, então é tri. Então, para separar os nome de número, eu utilizo o hífen, tá? É o famoso tracinho. E para eu separar os números, eu utilizo vírgula, certo? Não é 2 traço 3 traço metil. Não, é 2,3, tá? Escrever o nome do grupo orgânico correspondente à posição, indicando em ordem alfabética. A gente vai começar indicando sempre por ordem alfabética, tá? Ignorando os prefixos de, tri, certo? Então, isso aí a gente vai ignorar. Caso houver mais de um grupo orgânico com o mesmo nome. No caso aqui, a gente vai ignorar o di, nós vamos ignorar o tri, nós vamos ignorar o tetra, na hora da gente colocar a ordem de quem vai aparecer primeiro. Então, ele deu o exemplo lá, que é o 2,3 dimetilhexano, tá? Aquele exemplo lá. Nós vamos ter este aqui. Então, a gente vai selecionar a cadeia principal, que é essa. Conferir 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente conferir daqui 1, 2, 3, 4, o grupo metil vai ficar com um número maior, 4. Então, o correto é o grupo metil estar com o menor número possível, que é o 2. Então, é 2 traço metil traço pentano. Nome de letra, a gente separa o nome... O nome do número a gente separa pelo hífen e nome de nome a gente também separa por hífen. Só número de número que a gente separa por vírgula. Aqui a gente começando daqui no carbono 2, nós já vai apresentar que está substituído por um grupo metil. Se eu começar daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Então seria este carbono aqui. Então, para dar o menor número possível para os substituintes, a gente vai começar do lado esquerdo para o direito. Eu tenho um grupo metil, outro grupo metil. O que eu aconselho vocês de fazer? Vocês vão fazer assim, metil, elege a cadeia principal, escreve metil. Aí o outro, metil, pronto. Tem mais alguém aqui? Não, não tem, só tem esses dois. 2-metil. Então, eu já coloco dimetil. Já sei que eu tenho um dimetil para colocar no nome da substância. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, vai ser o hexano. Tenho 2 metis ligados a um hexano. Quais são as posições dele?
Um metil está ligado na posição 3 e o outro metil está ligado 2 e o outro metil está ligado na posição 3. Um na posição 2, outro na posição 3. Então, eu coloco dimetil hexano. Tá aqui. Tá? Naquela substância primeira que a gente colocou lá, certo? A gente escolhe a cadeia principal, nós verificamos que essa cadeia é a correta. A gente sabe que a gente tem o hexano, né? Bom, já sei qual é a substância, é o hexano. Vamos dar os nomes completar com os nomes das ramificações, dos substituintes que tenho nessa cadeia. Tenho 3 patetinhas aqui, né? Bom, eu tenho 2 grupos metil, então eu tenho um dimetil. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Então, eu já sei que eu tenho um dimetil. Tá. Cortei. Já achei esse, já tá. E agora eu vou ver esse outro aqui. Ah, eu tenho um etil só. Então, é só etil. Etil. Certo? Pronto. Eu tenho um dimetil e um dietil. Opa, para nomear, eu tenho que não contar com ele, que eu vou colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética. Quem vem primeiro, letra E ou letra M? Quem vem primeiro é a letra E, né? A, B, C, D, E. Até chegar lá no M tá longe, certo? Então, onde é que está o grupo etil que eu vou falar primeiro nele? Só tem esses 2 de substituinte, né? Ah, o grupo etil está no carbono 3. Então, 3, traço, etil, traço. Onde é que está os dois metil? Um está na posição 2 e outro está na posição 4. Então, 2,4 traço dimetil, traço, hexano. Deu para entender até aqui? Tá confuso? Fale Não, agora. professora. Não, fale agora. Não perceber, professor, tá ótimo. Tá? Olha, isso aqui reprova, viu? Falem agora, eu quero disparar sempre. Tem exercício lá nas coisinhas de vocês. Gente, não vai vir assim na prova. Desse jeitinho assim, não, tá? Vai vir um negócio meio doido aí para vocês fazerem. Bom, enfim. Não vai vir esse negócio para colocar uma coisinha simples. Bom, lembra do isooctano, molécula da gasolina, cujo índice de octanagem tem valor de 100 e é considerada uma gasolina de ótima qualidade. Agora podemos dar nome oficial ao isooctano. Bom, nós temos isso aí, tá? Essa substância. Quando vocês forem observar, gente, uma substância, não fiquem com medo dela. Meu Deus do céu, olha, eu não sei o que é isso, né? Que bicho é esse? Não. A gente vai por parte, a gente vai com calma, certo? Bom, aqui porque ela já está numerada, mas daria para eu fazer a cadeia principal aqui, né, de 1 a 6. Daria para fazer, digamos, aqui do número 2, eu poderia pegar esse de baixo aqui, dobrar para lá, que seria 6. Só que seria a mesma coisa que esse. Quer ver? Deixa eu fazer. Ó. Certo? Vou fazer porque isso aqui confunde. Aí, o que acontece? Eu tenho, digamos, aqui é cadê onde está numerada? 1, 2, 3, 4, 5. Daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, qual é a principal? Qual é a que eu vou considerar? É aquela que tiver o maior número de ramificações possíveis, né? Maior substituintes fora da cadeia. Então, na linear aqui, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter este aqui de fora, este aqui de fora, 2, 3, com este outro aqui, 3. 3 substituintes de fora. Eu vindo de baixo desse aqui para lá, do jeito que está desenhado nessa caixinha, eu vou ter 1 de fora, 2 de fora, 3 de fora. Epa! Mesmo número do outro. Se eu vier de cima fazer o mesmo caminho, agora só que eu pego ele de cima, daqui para cá, aí eu vou ter 1, 2, 3. Quantos substituintes? Um substituinte, outro substituinte, outro substituinte. Vocês observam que é a mesma coisa? Que no carbono 2 sempre tem 2 grupos metil, tá?
Então, não tem problema com isso. Então, quando vocês forem fazer exercício, sugiro para vocês não fazer como eu estou fazendo por cima, tá? Desenhe mais de uma vez a molécula. Desenha a possibilidade de uma, aí escreve do lado aqui. Desenhou a possibilidade de uma, né? Com a cadeia principal. Desenhei essa possibilidade aqui. Aí eu escrevo tudo que está do lado aqui. Na posição 2, eu vou ter um grupo metil. Na posição 2, eu vou ter outro grupo metil. Então, eu vou ter um grupo de metil, 2 grupinhos. Eu vou ter um outro grupo metil no 4. Opa, eu tenho 3 metil agora. Tá? 3 grupos metil. Aí agora aqui, aí coloco as posições. Metil, tal posição, metil, tal posição. Então, eu vou ter na posição 2, um metil, na posição 2, outro metil, na posição 3, um metil. Aí eu vou e faço a outra cadeia principal. Desenho de novo essa substância aqui embaixo e faço tudo a mesma coisa aqui. Aí eu consigo enxergar. Quando vocês tiverem feito uns 500, 800 exercícios, aí vocês vão só bater o olho e já vão saber de tudo direitinho, certo? Sem grandes medos e dúvidas. E sem preguiça, tá, gente? Por favor. Bom, a gente vai colocar essa linear aqui que fica mais fácil da gente enxergar, tá? Essa daqui do 1 a 5 do jeito que tá. Bom, de 1 a 5, só ligações simples, então eu tenho um pentano, né? Então, eu já sei que eu tenho pentano, aí eu tenho na posição 2, e na posição 4 grupos metil. Tenho 3 grupos metil, tá? Aí, o que que acontece? Eu vou colocar na posição 2, eu tenho um grupo metil. Na posição 2, de novo, eu tenho um outro grupo metil. Isso aqui é uma vírgula, tá? E na posição 3, eu tenho outro grupo metil. Então, eu tenho 3 grupos metil, então eu tenho um trimetil. Pronto. Tenho um. É ruim colocar acento. Acento já o pi. Posição 4, professor. Ô, meu príncipe, é a posição 4. Comi um carbono. Eu nem tô com fome. Posição 4 aqui, tá? Pronto. Então, eu tenho o 2, 2, 4, trimetil, pentano, certo? Vamos lá. Esse que é o isooctano lá da gasolina, tá? Assim, mais ou menos, talvez essa daqui seja uma simples que vinha para vocês, certo? Então, nesse emaranhado de coisas, a gente precisa saber qual é a cadeia principal. É a maior, a gente vai localizar a maior. Se eu tiver digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, então essa daqui eu já elimino, já não é mais minha cadeia principal. Porque eu já tenho uma possibilidade de 7 vindo aqui de baixo. Mas eu tenho outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Vem daqui para cá. Eu tenho outra possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu esqueço todas as outras de 7. Já fico só com essa de 8, tá? Bom, achei uma de 8. Perfeito. Que é essa que já está aqui no quadradinho, tá? Aí, achei a cadeia principal, todas as ligações simples. Eu vou verificar quem é que está de fora dela. Bom, eu tenho um grupo metil aqui. Eu tenho outro grupo metil aqui. Né? Quem é mais que está de fora da cadeia, que está penduradinho nela? Ah, tem um grupo etil bem aqui. Caramba, tem um carbono que está ligado bem aqui, que está de fora da cadeia. Quem é esse emaranhado de coisinha que tem aqui? Eu vou lá no meu coisa e vejo que é o isopropil. Ah, tá. Então, eu tenho um grupo metil, 2 grupos metil. Um etil e um isopropil. Eu tenho 4 substituintes, né? Já coloquei. Então, eu vou colocar por ordem alfabética. Metil, etil e propil, tá? E aí que a gente vai... Espera lá.
É o iso, né? É o iso. O iso não é prefixo. Isopropil, que é o nome dele, tá? É só quando eu tenho mais... quando eu vou colocar mais de um radical. E aí, eu numero da seguinte maneira. Eu vou colocar em ordem alfabética, que vai aparecer o substituinte. Primeiro o E, depois o I, depois o M. Eu não vou considerar o DI, tá? Então, vai ser 5, na posição 5. Bem aqui na posição 5, olha, quem está grudado na posição 5. Etil. Então, 5 etil, mas também eu tenho isopropil no 5. 5 etil, 5 isopropil, na posição 3 e na posição 4, 3, 4, eu tenho metil na 3 e na 4. Então, é um dimetiloctano. Certo? Deu uma bugada agora? Bom, vou entender que vocês estão... Aqui, com as cadeias insaturadas, quando eu tenho duplas ou triplas ligações, lembrando que eu tenho que colocar esses meus dois camaradas dentro da cadeia principal. Não sei de onde é que vai, para onde é que ele vai, mas eles vão ter que estar dentro da cadeia principal. Opa, apareceu aqui de novo. Vão ter que estar dentro da cadeia principal. Quem vem para ir para frente? Então, eu poderia começar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa, esses dois aqui. Que eu vá daqui, ou que eu venha daqui, dessa dobradinha aqui. No carbono 3, sempre eu vou ter um grupo metil, tá? Então, eu escolhi a cadeia principal, essa que fica mais fácil de enxergar. Mas poderia ser essa daqui de baixo, que vai dar o mesmo nome, certo? Então, na posição 3, no carbono 3, eu tenho ligado ao grupo metil, e na posição 4, eu tenho ligado ao grupo etil. Ou metil, tá? Então, eu tenho 3,4 traço de metil, 5 átomos de carbono, sendo que na posição 1, é que é o primeiro carbono da dupla ligação. Eu estou começando daqui para lá. Então, o carbono que aparecer formando a dupla é ele que vai aparecer no nome, que é o carbono menor da dupla, certo? Então, pente 1 eno. Ele quer dizer que a dupla, que é o en dos alcenos lá, né? Ele aparece na posição 1, do carbono 1. Então, fica 2,4 dimetil pente 1 eno, tá? Alguns aceitam, né? Os livros e tudo, aceitam. Penteno 1, certo? Mas aí, pela regra da IUPAC, é desta maneira aqui. Também a mesma coisa das possibilidades para essa cadeia principal, a gente vai ter essa mesma possibilidade para esta outra cadeia principal. Vamos escolher essa aqui. Ou seja, se eu vier conferindo da minha esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, o primeiro carbono da tripla seria esse. Se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2, então o primeiro carbono da tripla ligação é esse, que vai ser o menor número. Então, a gente vai considerar a numeração iniciando desse grupo metil aqui, logo na sequência, o carbono número 2 vai ser os que está ligado diretamente com a tripla ligação. Pronto, já tenho aqui. Já sei que vai ser 1, 2, hexino, né? Não, 1, 2, aliás, desculpa, gente. 2 é o hexino, sendo que na posição 2 é que eu tenho a dupla. Primeiramente, eu verifico que os substituintes, tá? Eu tenho o quê? 2 grupos metil. Então, se eu comecei a numeração daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4, 5, isso daí é uma vírgula, isso aqui é um 5, tá? 4, 5, dimetil, certo? 4, 5, dimetil, traço, X2, que na posição 2 tá a tripla ligação, ino, tá? Aqui, quando eu vou ter, né? Aqui eu tenho o dieno, certo? Que são 2 en, tá?
por isso que é dieno. Alcenos, o sufixo é o "en", quando dos alcenos com dupla é o "en". Aí eu vou começar daqui, porque para cá, daqui para cá é onde começa a numeração, menor numeração para a primeira dupla ligação, que é no carbono 2, tá? Então, o primeiro carbono que contém a dupla é o 2. Aí ele começa aqui e termina no 3. Mas no 3 também começa a outra dupla ligação, que é essa aqui. Então, eu tenho o 2, o 3, 3 dieno. Di, porque eu tenho 2 N, né? Dien, que é duas duplas, dien, e do I do carboneto, O, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hexadieno, né? Meu pai. Hexadieno, certo? Vamos para as ramificações. Na posição, o quê? Na posição 5, eu tenho um grupo metil. Na posição 4, eu tenho outro grupo metil. Então, eu tenho um dimetil. 4, 5, dimetil, hexa, 2, 3, dieno, tá? Bom, vamos lá. Não existe ramificação na ponta da cadeia. É isso que ele quer dizer assim. A gente escolher isso aqui e dizer que isso aqui vai ser uma ramificação, tá? Eu tenho sempre começar a cadeia numa extremidade e terminar noutra extremidade, certo? Sempre começar numa extremidade e terminar noutra extremidade. Então, não existe grupo metil no carbono 1, tá? Desses compostos. Então, qual é o correto? O correto é o ter esse aqui, só na posição 2, o grupo metil, tá? Isso aqui não é ramificação, é que ele estava meio cansadinho, ele estava lá, né, no meio dos amiguinhos dele. Desculpa, gente. Estava lá no meio dos amiguinhos dele, aí ele deu uma caída. Ele ficou com uma preguiça, sei lá. Ele estava bem aqui. Ao invés da rua continuar para cá, ela pegou e resolveu dar uma dobradinha. Mas continua sendo a mesma rua. Certo? Tá? Então, eu vou ter só essa ramificação aqui. Tá? Então, o correto é o 2-metilpentano. Vamos ver agora cadeias mistas. Que as mistas, o que são cadeias mistas? São cadeias fechadas ou cíclicas que contêm pelo menos um carbono fora do ciclo, ou seja, que contenham pelo menos uma ramificação fora do ciclo. A nomenclatura segue a mesma regra que utilizamos até agora, né? A gente vai verificar o ciclo, né? Ciclopentano, sendo que na posição onde está ligada a ramificação vai ser a posição 1, tá? Só que como ele só tem só um substituinte, não tem necessidade de eu colocar esse 1. Então, eu só meti o ciclopentano. Porque o que vai acontecer? Se eu colocar, digamos, ele bem aqui, CH3, vai continuar metil ciclopentano. Se eu colocar ele bem aqui, vai continuar o ciclopentano. Metil ciclopentano, tá? A mesma coisa aqui, no grupo etil. Se eu pegar e colocar o grupo etil desse outro lado aqui, 1, 2, tá? Vai continuar o etil ciclobutano. Se eu colocar para cá, vai continuar sendo ele. Ou seja, eu só fiz girar. Eu peguei esse pateta aqui e girei ele daqui para cá. Paf, girei. A mesma coisa é esse daqui. Eu peguei e girei esse daqui para cá, para lá. É a mesma coisa. Ele está girando aí, ó, daqui para cá. Eu girei e formei esse. Aí girei de novo para esse lado aqui, deixei ele para cá, para baixo, formei esse. Se eu girar daqui para cá, aí eu vou formar esse aqui. Se eu pegar, girar mais um pouquinho até ele vir para esse outro lado, formei esse outro aqui. Então, só fiz girar a molécula, tá? Havendo mais de um grupo orgânico ligado ao ciclo, deve-se numerar a cadeia carbônica do sentido horário ou anti-horário, de modo a obedecer à regra do menor número possível, tá?
Sempre a regra do menor número. Então, aqui eu tenho um ciclo hexano, né? E eu tenho 2 grupos metil. Então, eu tenho o dimetil ciclo hexano. Opa, mas onde é que estão esses grupos metil? Eu vou escolher um para ser o número 1, e aí eu vou conferir para o vizinho dele chegar mais próximo dele. Então, 1, 2, 3. Então, fica 1, 3 dimetil ciclo hexano. Se eu fosse pelo outro lado, ele seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que lembrar da regra do menor número possível, certo? Mesma coisa aqui, eu vou sempre escolher, né? Eu verifico quais são os grupos que eu tenho. Da mesma forma lá, eu tenho um ciclo de 8 membros, então vai ser o octano, e eu vou ter um grupo etil e um grupo metil. Por ordem alfabética, o que vem primeiro é o grupo etil, né? E aí eu vou colocar, sempre numerando, 1, 2, 3, 4, tá? Metil. A numeração sempre eu começo com o menor do substituinte. Do outro lado, não, vai dar um número maior para o grupo etil. Compostos cíclicos, né? Quando eu tiver duplas ligações, tá? A numeração do ciclo deve obrigatoriamente iniciar do carbono da dupla ligado, sendo que o carbono 1 e 2 sendo carbonos 1 e 2, respectivamente. Porém, no sentido depende do grupo orgânico. Ou seja, eu vou numerar o carbono 1 ou 2, o carbonos da dupla ligação. Ou um pode ser esse, ou um pode ser esse. Quem é que vai decidir isso é o substituinte, tá? Ele tem que ter o menor número possível. 1, 2, 3, 4. Se o número 1 for esse aqui. Se o número 1 for esse, eu tenho 1, 2, 3. Então, o substituinte recebe o menor número possível quando o carbono número 1 da dupla for esse aqui, tá? Aí, tem um carapanã aqui me perturbando. Continuando, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. O correto seria 3-metil-ciclobuteno, tá? Vamos lá. Dessa mesma maneira, posso começar o 1 sendo este aqui e o 2 sendo este aqui. Sempre tem que ter. O 1 e o 2 são os carbonos da dupla. Só que se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar o substituinte, o metil, no 2 e no 6. Se eu começo desse lado aqui, onde ele está começando, eu tenho o 1, o 2 e o 3. Então, o substituinte vai estar no carbono 1 e no carbono 3. Menores números possíveis é esse aqui. Então, isso aqui está errado. Eu começo daqui. 1, 2, 3, são 2 grupos metil, né? Fica 1, 3, traço dimetil, traço ciclo, traço hexeno, tá? Mesma coisa para esse aqui, tá? Carbono número 1. Quando a gente tiver uma dupla ligação, gente, um substituinte, a gente já começa a pensar dele ser o carbono número 1, tá? Então, fica 1 etil, 1 traço etil, 3 traço 3, traço metil, traço ciclo, traço buteno. Os compostos aromáticos, eles também apresentam grupos orgânicos ligados ao anel. Então, ele deve ser considerado também na nomenclatura, para a gente não errar o nome, né? Eles obedecem às mesmas regras dos hidrocarbonetos ramificados, ou seja, a regra do menor número possível, tá? Aqui nós vamos ter, quando a gente tem apenas um grupo orgânico ligado ao ciclo, não é necessário a gente indicar a posição, como a gente viu lá nos outros exemplos dos compostos cíclicos, tá? Então, eu vou ter aqui, o correto seria, a gente já tem um grupo metil ligado ao benzeno, né? Então, vai ser metilbenzeno, que é o nosso conhecido tolueno. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa, crianças.
Meu computador tá lento. Tá. O que é o tolueno? O tolueno é o princípio ativo, né, o composto ativo da cola de sapateiro. Ele causa dependência, alucinações, problemas. Ele é muito utilizado, vocês sabem, né, que tem muitas crianças por aí que utilizam o tolueno, tá? A cola do sapateiro para se intoxicar, certo? A substância dele é essa. Quando a gente chega no laboratório que tem alguém utilizando o tolueno, a gente sente esse cheiro de cola de sapateiro, tá? É o cheiro característico dele. Bom, nós vamos ter outros anéis aromáticos com mais de um substituinte, tá? Com mais de um grupo orgânico ligado a ele. Ele também vai obedecer às regras dos hidrocarbonetos, certo? Mesma regra, dos menores números possíveis. Então, a gente vai ver aqui, quando eu tenho um grupo metil, aí eu tenho na posição 2 o outro grupo metil. Se eu vier daqui para cá, para esse outro exemplo aqui, eu vou ter um número maior para esse grupo metil. Então, menor distância é por aqui, tá? Esse outro daqui, tanto faz esse grupo metil, a gente fazer a contagem por esse lado ou por esse lado que vai dar o mesmo. Então, não tem problema. Nós vamos ter 1, 2 dimetilbenzeno. Faltou um traço bem aqui, tá, gente? 1, 3 traço dimetilbenzeno. Deixa eu corrigir logo. Deixa. Depois nós vamos ter 1, 4 dimetilbenzeno. Dessa forma, tá? Aí, a gente tem, gente, uma regrinha para quando a gente tem esses substituintes, a gente pode ter outras posições, tá? Quando houver dois grupos ligados ao anel aromático, estes estiverem nas posições 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, pode ser trocada posições 1, 2, 1, 3 ou 1, 4 pela palavra orto, meta ou para, tá? Vamos lá, que isso daqui dá dor de cabeça. Posição orto, quando eles forem vizinho um ao outro, né? Meta, quando a distância entre um e outro eu tiver um carbono, tá? E quando eu estiver ele em oposição um ao outro, eu tenho o para. Isso aqui, gente, que eu vou tentar desenhar agora para vocês, bem aqui, certo? Eu tenho um metil aqui, outro metil aqui. Eu vou ter um aqui, tá, gente? Bem aqui, faz de conta que vocês estão enxergando. E outro bem aqui. Este aqui é o mesmo que este. Certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei essa molécula e rodei daqui para cá até chegar naquela posição ali. É na posição 1 e 2, tá? Este aqui é o mesmo que esse. Que foi que eu fiz? Eu só fiz virar ele um pouquinho para esse lado aqui. Então, a posição 1 e 4. Este continua sendo orto, este continua sendo para, tá? Para. Orto. Deu para entender? Porque tem gente que se eu passo algum trabalho, alguma coisa assim, decorou que a posição meta seria só se for esse aqui. Não tem a noção de que isso aqui, bem aqui não existe, tá, gente? Esse negócio bem aqui. Tá? Não imagina que, digamos, um metil, outro metil, colocar aqui dentro, tá? Que eles estão em meta. Então, a distância entre um e outro é um carbono. 1, 2, 3, tá? Então, 1, 3 eu vou ter meta. Aí tem gente que olha, o que é? Será que é orto? Será que é para? Não. Presta bem atenção sobre essas posições. A molécula não está grudada aí no quadro. Eu posso muito bem pegar isso aqui e girar. Girar daqui para cá, certo? Continuando, tá? Quando se usa hífen, quando se usa vírgula.
If usamos para separar palavras, tá? Vírgulas usamos para separar os números. Se eu tiver palavra e número aqui, continuo usando o hífen, tá? Então, eu tenho que separar as palavras por hífen, tá? As vírgulas separam os números. Vamos lá. Quem vem primeiro na hora de escrever metil, etil, parará, tá? Considere os grupos metil, etil, propil. Se estes grupos forem listados em ordem de complexidade, tá? Números de carbono, teremos metil, etil e propil. Muitos livros utilizam isso por ordem de complexidade. Se for listado em ordem alfabética, a gente vai ter isso aqui. Certo? Até 1979, a IUPAC aceitava as duas formas para a colocação dos nomes nos grupos orgânicos, relativa às ramificações. A ordem de complexidade aceitava tanto esse e aceitava esse, né, por ordem alfabética. A partir daquele ano, julgando ser mais adequado com o procedimento geral de nomenclatura da IUPAC, decidia que apenas a ordem alfabética deve ser empregada a partir daquele ano. No Brasil, tal regra não é muito difundida nos livros de química orgânica, portanto, poderemos adotar qualquer uma das formas corretas, tá? Então, a gente pode utilizar tanto de ordem complexidade, quanto por ordem alfabética. Sugestão da professora de vocês, sigam a regra da IUPAC, tá? Sigam a regra da IUPAC. Quando eu montar um composto a partir do nome, por onde começar a numerar o carbono? Se você está montando o composto, deve escolher de que lado começar. Porém, uma vez iniciada, de uma extremidade, deverá sempre continuar pela mesma. Então, se eu comecei por um lado, eu vou terminar até eu conseguir formar o nome da minha substância, certo? Só que daí eu tenho que levar em consideração as regras que foi dita anteriormente, certo? É porque ela pode ter mais de uma possibilidade, tá? As classes estudadas, alcano, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, continuam a serem usadas mesmo em cadeias ramificadas? Sim, todos os exemplos que vimos de cadeias ramificadas são exemplos de classe de hidrocarbonetos, e, portanto, vale a mesma regra. Todas essas regras que a gente falou, vale para todos esses aí, certo? Bom, nós vamos ter os hidrocarbonetos aromáticos ramificados originados do benzeno. A gente já verificou o prefixo quando eu tenho as substituições dos radicais na posição 1 e 2, 1, 3, 1 e 4, tá? Os prefixos é orto ou simplesmente O, meta ou simplesmente M, para ou simplesmente P. Lembrando que isso aqui é escrito em itálico, tá? Quando vocês forem digitar alguma coisa, ele é em itálico, certo? Então, aqui ele coloca, né, que nós vamos levar em consideração a ordem alfabética dos radicais, que na posição 1 nós temos o grupo carbono 1, é o grupo etil, o carbono 3 nós vamos ter o metil. 1 etil, 3 metil, tracinho, benzeno, tá? Bem aqui tem um tracinho. Metilbenzeno. Alguns livros consideram a junção do substituinte, né, com o nome do benzeno, tá? Ou, como eu tenho, M-metil-etilbenzeno, quer dizer que é o meta-metil-etilbenzeno. Aqui eu tenho um radical fenil, tá? Quando ele é radical, ele é o grupo fenil, certo? Ligado a um benzeno. Então, eu tenho o fenilbenzeno. Aqui, gente, eu tenho um exemplo do naftaleno, tá? Ele apresenta um sistema parecido com o do benzeno, mas a numeração dele é particular, é característica deles, tá? Os carbonos são divididos em alfa e beta de acordo com suas posições. O carbono 1 é sempre o carbono alfa e o carbono 2 é sempre o carbono beta. Vamos lá. A numeração, ele começa por aqui, tá? Do naftaleno. E vem daqui para cá. Ele começa a numeração primeiro com os carbonos que contêm hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Vai pular esse aqui, né?
porque não tem hidrogênio, 5, aqui, ou seja, esse é o 4, 5, 6, 7, 8. Aí, bem aqui seria o carbono número 9 e o carbono número 10, tá? Mas eles geralmente não numeram isso aqui porque a gente não vai utilizar ele agora, tá? Aí, o que acontece? Numerei estes carbonos. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem. Eu tenho aí o naftaleno. Aí, tá bonitinho. Esse carbono número 1 aqui, esse número 1 não poderia ser esse mesmo aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Poderia. Daria a mesma coisa, não mudaria em nada. Poderia ser esse outro aqui? Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Poderia ser esse outro aqui? Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu primeiro começo a numerar, gente, os carbonos do meu anel. Depois eu vou numerar, passar para numerar o do vizinho. Nunca posso. 1, 2, 3. Primeiro aqui os de casa, né? Assim? Primeiro eu vou dar comida para os daqui de casa. Sobrou, eu chamo o vizinho para comer comigo. Beleza? Aí, o primeiro, então, este e este são iguais, ou seja, estes da cumeirazinha são todos iguais, esses carbonos. Todos iguais. Agora eu vou verificar os outros carbonos, tá? Vou pegar esta corzinha aqui. Eu tenho este aqui, que vai ser igualzinho esse, né? Se eu passar uma linha aqui imaginária, eu vejo que tudo que tem desse lado aqui é igual a tudo que tem desse lado aqui. Esse vizinho dele é barulhento do mesmo jeito que esse vizinho dele aqui. Daqui para cá tem dessa casa daqui para cá tem um espaço vazio bem aqui. Dessa casa daqui para cá tem espaço vazio bem aqui. Então, é tudo igual. Então, o 2 e o 3 é a mesma coisa. A mesma coisa acontece para o 6 e para o 7. É a mesma coisa. Igualzinho. Aí, e se eu olhar o 7 para o 2, são iguais? São. Se eu passar uma linha, parece que eles estão na frente de um espelho. É igualzinho. Esse lado, tudo que tem desse lado aqui, é igualzinho a tudo que tem nesse lado aqui. Então, o carbono 3 é igual ao carbono 2, o carbono 7 é igual ao carbono 6. Tudo igual. Então, o que eu tenho aí? Apenas 2 tipos de carbono. Os carbonos da cumeirazinha e os carbonos da ilharga, como disse o caboclo. Os carbonos do ladinho dele. Só tem esses 2 grupinhos, que é tudo igual. É como se eu fosse o A e o B, né? Então, o A é o alfa, né? É o nosso A, alfa. E esse outro aqui vai ser o beta. Então, só tem esses 2 tipos de carbono, tá? Fiz uma salada aqui com esse negócio. Certo? Então, eu vou ter apenas os carbonos alfas e os carbonos beta. Os carbonos das cumeirazinhas e os carbonos vizinhos a ele, que é tudo igual à molécula, certo? Então, eu vou ter só os alfas e os betas, tá? Aí, quando eu for nomear, eu vou utilizar a posição alfa naftaleno, beta naftaleno, que eu só tenho eles 2. Não tenho nada aqui, porque não tem como substituir aqui no meio. Porque se eu colocar mais uma ligação aqui, eu quebro a molécula ou eu deixo um carbono com 5 ligações, aí eu vou ter um ataque cardíaco fulminante, certo? Então, aqui eu tenho um grupo metil. Onde eu tenho o grupo metil? Na posição beta. O alfa é em cima, tá? Então, eu tenho o beta-metil naftaleno. Aí eu vou ter aqui 1, 3, 2. Quando eu já tenho mais de uma possibilidade, 2 ou mais, recomendamos a utilização da numeração. Quando eu tenho mais de um substituinte, eu já vou utilizar a numeração. Eu vou dizer que na posição 1, 2, 3, tá? Eu vou numerar. E colocar em ordem alfabética. 3, etil, começar sempre o número 1 aqui. Número 1, sempre a gente começa neste carbono aqui.
1, 2, 3, então 3 etil, 1 metil naftaleno, certo? Quando eu tenho mais de um substituinte. Por que que eu estou falando isso? Se eu colocar alfa etil e beta, alfa, o metil na posição alfa e o etil na posição beta, aí eu vou colocar beta, sumiu o bicho, beta etil, alfa metil naftaleno, seria isso. Só que eu posso ter o quê? O grupo metil aqui, o CH3 aqui. Aí eu não teria ele nessa posição, risca. E o grupo etil, vamos supor, vamos deixar só nessa posição. Ao invés do teu grupo metil lá, ele teria aqui. Ou seja, a gente consegue observar que a estrutura é diferente. Se for um fármaco, se for uma substância, um remédio, alguma coisa assim, a gente vai ver que eles vão ter interações diferentes com os receptores. Se eu não souber o nome certinho do onde está o substituinte, eu posso matar uma pessoa, tá? Então, eu tenho que saber, se eu colocar aqui, ele vai ter uma interação com o organismo, se eu colocar aqui, ele vai ter outra interação com o organismo, ou seja, a mudança de uma metila, eu posso matar um paciente, certo? Então, colocar sempre na numeração, quando for um naftaleno, dessa forma aqui. Se eu tiver só um, não tem problema de eu utilizar o beta. Só o beta. Só tem essa possibilidade de beta. Ou ele vai estar aqui, vai ser beta. Se ele, vamos supor, eu risco ele bem aqui. Aí eu vou colocar ele para cá. CH3 para cá. Bem aqui. Continua beta. O que foi que eu fiz? Eu girei ele daqui para cá, só fiz passar ele para cá. Girei a molécula, tá? Fiz passar ele daqui para cá. Aqui não tem esse negócio. Se eu não colocar certa posição, tem mais de uma possibilidade. Bom, vamos continuar com os outros hidrocarbonetos. Deixa eu verificar o horário que nós já estamos, tá? Nossos outros grupos funcionais. Nós vamos verificar, deixa eu ver quanto é que dá falta, que eu já vou ter que parar. Vou ter que parar, crianças. O restante eu vou deixar gravado para vocês, tá? A nomenclatura deles, cadê vocês? A nomenclatura desses próximos é a mesma, sendo que no final, ao invés da gente utilizar o sufixo dos hidrocarbonetos, a gente vai utilizar a gente vai utilizar o sufixo dos outros grupos funcionais. Vai ter uma ou outra exceção, mas aí no vídeo, que eu vou deixar gravado para vocês, vocês já pegam e já tiram as dúvidas de vocês. Se tiver dúvida que o vídeo não possa tirar, vocês anotem para na próxima aula a gente tirar aqui na sala, tá certo? Deixa eu marcar, fazer uma agendazinha. Eu fiquei de atualizar o CIGA para vocês ontem, mas não deu, tá? Ontem aconteceu um monte de coisas boas, graças a Deus. Só coisa ruim que estava acontecendo ultimamente, mas eu acho que agora o ano de 2021 vai começar. Aí, espero. Professora? Oi. A senhora falou que essa semana a senhora... Quem é, meu amor? Diga, Karine. Parou? A senhora ia avisar como seria a prova, professora. Eu quero passar a prova para vocês, para cada um fazer na sua casa. Depois que terminar a prova, eu quero que vocês escaneiem e encaminhem para mim. Eu vou dar um horário para vocês. Olha, de tal hora a tal hora vocês vão fazer a prova. Entendeu? Só que eu estou querendo marcar a data com vocês. Só que para isso eu tenho que atualizar lá o cigarro. Vou fazer isso agora, que o cigarro está aberto aqui. Aí já encaminho. É assim que eu estou querendo que seja a prova. Vocês vão fazer... porque eu vou poder fazer em casa, vou imprimir todas as coisas. Gente, quando a gente prova, quando a gente vai fazer, que é de pesquisa, que a gente vai utilizar, fazer a prova dentro de... E cada um no seu... Eu só vou aceitar a prova de quem tiver logado. Ai, professora, não deu, perdi. Não tem essa.
Quem eu não vê aqui na lista, olha, vocês são 41. Quem tiver logado aqui é de quem eu vou aceitar a prova, tá? E aquele que não conseguir mandar logo para mim, dá o jeito de falar com o pai, com a mãe, só se acontecer, cair um raio, não sei, tá? Eu vou encaminhar a prova, vai ter que mandar no horário que eu marcar para vocês encaminharem a prova para mim. Aí, para que vocês, já que vocês vão utilizar material, provavelmente, né? Eu vou pegar material, vou imprimir, vou não sei o quê. Não, gente, estudem, tá? Porque vocês vão perder tempo folheando papel, livro, não sei o que mais lá, certo? Minha primeira prova de consulta foi quase 9 horas, certo? E olha que eu tinha estudado, tá? Então, é melhor, e como eu vou dar prazo, vocês vão fazer logo que vocês consigam para obter pelo menos a nota mínima e vocês me encaminharem, tá certo? Ainda hoje eu marco a data com vocês, tá? Aí eu acredito que vai ser, deixa eu dar logo uma olhada. A priori, vocês já podem colocar na agenda de vocês no dia 27, tá? Dia 27 a prova de vocês, certo? Porque a minha viagem está marcada do dia 25 ao dia 29. Eu não vou mais viajar essa semana, né? Foi adiada. Então, do dia 25 ao do dia 29. Mas daí, como eu vou estar lá? Se eu não tiver nenhuma reunião lá, que eu vou a trabalho no dia 27, não mandaram a agenda ainda para mim, aí a prova vai ser dia 27. Se não for dia 27, não conseguir mesmo acompanhar vocês, eu marco para o dia 3. Mas, a priori, você já fica sabendo que vai ser no dia 27 de maio a nossa prova. Eu faço a prova, encaminho para vocês fazerem, vou dar o prazo, o horário, 1 hora, 45 minutos, 1h30, vai depender da minha inspiração de elaborar a prova para vocês, certo? Aí eu passo para vocês, tal hora eu começo a receber as provas de vocês. Podem mandar por aqui, melhor mandar pelo meu e-mail. Vocês entram e mandam pelo meu e-mail, tá? Ou então no Telegram privado, certo? Vocês mandam pelo Telegram, né? Pode mandar lá, cada um pega logo, baixa o Telegram e já começa a mandar pelo Telegram. Aí eu vou encaminhar, pretendo também encaminhar por e-mail a prova para vocês. Eu mando por e-mail, disparo por e-mail no horário da prova, fico só com o documento anexado, mando por aqui e vocês podem até montar um grupo de Telegram. Não monta não, que eu não gosto de grupo. É muita gente conversando. Deixa que eu mando só por e-mail e por aqui para vocês, certo? Mandando por aqui, mandei por e-mail, vocês fazem e caminhem para mim pelo Telegram, tá? Quero marcar a prova, o horário da prova eu quero marcar 8h30, certo? Começar 8h30, porque se precisar de mais tempo, não vai atrapalhar o nosso almoço, certo? Aí a gente pode ganhar mais de meia hora. Deu para entender, meus amores? Uhum. Então, estudem. Eu fui agora lá no CIGAR para verificar essas atividades de química orgânica. Deixa eu logo entrar. Estava aberto aqui esse negócio. É que ele fecha, né? Ai, que inferno. Aí, enfim, estou falando besteira, está gravando tudo. Aí,